Olá! Estamos aqui novamente. Deixa eu chamar a Bruna aqui. Porque eu acabei me esquecendo a live aqui no Instagram. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá, vamos aguardar a Bruna voltar. Bruna? Voltei. Eu acabei esquecendo, a live no Instagram ela tem tempo de Ah, uma hora. é? É, eu esqueci Tá, desse pequeno detalhe. Mas tá, eu acho tranquilo. que A gente já estava finalizando mesmo, a gente é. só vai seguir para finalizar, né? Eu acho que daqui a pouco o pessoal vai entrando, olha lá, já estão entrando aí. Então, só concluindo esse raciocínio, é isso. Os pais precisam estar sempre presentes nas consultas e no acompanhamento para poder ministrar toda essa medicação da maneira correta e não ficar totalmente indiscriminado na mão do adolescente. Exatamente. Importantíssimo. E a outra forma de tratamento é o tratamento com a psicoterapia, né? Ou a terapia Sim. com o psicólogo. Na psicoterapia, a gente trabalha especificamente com esses pensamentos que vão surgindo por conta da depressão, essas alterações no comportamento, as alterações emocionais que esse indivíduo tem. Então, trabalha-se com orientações, com intervenções específicas para ajudar essa pessoa a administrar tudo isso e a aliviar, a melhorar esses sintomas. E É. o resultado é positivo. Pode Sim. demorar um tempo ou não, Uhum. mas o resultado, quando a pessoa se mantém em terapia e tem o apoio também adequado em casa dos seus pares, também ajuda no processo. E aí aqui, Bruna, vale ressaltar uma coisa importante. Eu não sei se acontece com você aí na clínica, mas já aconteceu algumas vezes comigo, que esse pai ou essa mãe, eles chegam até mim totalmente se sentindo culpado pelo filho ter que fazer psicoterapia. Pai, mãe, Uhum, filho fazer psicoterapia é um dos melhores presentes que você pode dar para o teu filho. Sem contar que, se ele estiver com essa demanda de depressão, é uma das coisas que vai auxiliar assim, de uma maneira imensurável o desenvolvimento exatamente. dele e essa retomada de foco nas coisas positivas e se distanciar cada vez mais desses sintomas. Então, não se sintam culpados. O filho precisa fazer psicoterapia? Vamos lá, vamos buscar ajuda sem preconceito nenhum, né? Ah, mas meu amigo vai falar que meu filho é louco, que meu filho tem isso, tem aquilo. Não é. Aí volta a questão que a gente falou do aparecer, né, da sociedade. Não é a questão do que os Uhum, outros vão achar ou deixar de achar. É a saúde emocional do teu filho que está em jogo e ele precisa ser cuidado exatamente. da melhor maneira possível. Então, não se culpem. Se sintam extremamente privilegiados de poder proporcionar isso para o filho de vocês. Exatamente. É isso mesmo, Aline. E privilegiados de receber a informação, de saber que aquilo pode ser algo prejudicial para o seu filho e buscar essa ajuda, né? Então, Exatamente. esse é o cuidado que você também pode oferecer para ele. É essa É, possibilidade dele ter um tratamento com um profissional, né? Então, exato. não prive o seu filho desse cuidado. Eu penso assim, que as pessoas têm muita resistência em ir para o psicólogo, né? Porque é algo que está acontecendo, não tem nada físico, né? Não tem nada físico. Uhum. E, tipo, ai, como que eu vou para o psicólogo? É aquela ideia ainda de psicólogo é para louco. Não. Exatamente. Psicólogo tá para o ser humano, assim como o médico também está. O médico, ele trabalha com causas físicas, né? No corpo, quebrei um dedo, eu vou no médico. Se eu tô sentindo alguma coisa no estômago, eu vou no médico. O médico, ele tem a sua formação para trabalhar as doenças somáticas, né? As doenças do corpo. E Isso. o psicólogo, ele tem os instrumentos necessários para trabalhar as questões emocionais, as questões da saúde mental, as questões de autoconhecimento, enfim, tudo que se trata do ser humano, do seu conhecimento, de suas emoções, do seu comportamento, o psicólogo ele tem as ferramentas necessárias para trabalhar com essa pessoa. Então, Uhum. assim, não tenham medo, quebrem essa resistência de ir ao psicólogo. Quanto antes vocês vão, quanto antes vocês procuram um profissional, antes vocês vão se sentir melhor.
E antes esses sintomas eles vão desaparecendo e restabelece a saúde emocional, né? Uhum, com certeza. Então, esses pais podem estar ajudando os filhos dessa forma, mostrando esse apoio para esse adolescente, né? Especificamente falando dos adolescentes, mostrando esse apoio que tudo bem ele precisar de um profissional nesse momento, né? Então, Uhum. vamos ver como que a gente pode te ajudar, É. pesquisar, ou como eles têm essa questão de ser mais independentes, né? Nessa fase, apoiar assim que, tudo bem, você pesquisa, mas estar de É. olho nele, vendo se ele está realmente fazendo essa busca nesse profissional. Porque muitas vezes as pessoas procuram o profissional pelo perfil que ele se identifica, né? Então, mas quando os pais percebem que esse adolescente ele está tão debilitado e ele já não está mais fazendo isso, daí esses pais eles podem sim a assumir esse controle Isso, e precisa buscar intervir. esse profissional, levar esse adolescente lá, né? Até que esses sintomas estejam reduzindo, é importante que esses pais estejam acompanhando Uhum. esse adolescente no profissional para se certificar que ele está indo e está recebendo o tratamento que ele precisa. Exatamente. Não invalidar os sentimentos, né, Aline? Fala um pouquinho mais aí pra gente. É a questão do que a gente já falou, né, pessoal? Não invalidar sentimentos, pensamentos, comportamentos desse adolescente. Então, assim, tenha mesmo essa postura de acolhimento, de buscar entender o que está acontecendo com esse adolescente, buscar compreender por que ele hoje teve esse comportamento que não tinha antes. Voltando um pouquinho na questão de perder o interesse, né? Então, filho, você não quer mais jogar futebol? O que está acontecendo? Vamos entender, vamos propor uma outra atividade? Tem alguma outra coisa que você se interessa, que você sempre teve vontade de fazer? Vamos tentar descobrir alguma coisa que te encanta, que te chama a atenção? Porque quando a gente invalida esses sentimentos e volta para o deixa, daqui a pouco passa, como a gente falou, isso pode se intensificar cada vez mais. Então, tudo que o seu adolescente fala, faz, pensa, é importante. E ele precisa saber disso, né? Mas eu pago escola para ele, então já basta. Não basta, né? Mas eu compro tudo que ele quer, né? Esses dias que, sei lá, o celular, eu dei o melhor celular que existia. Gente, isso não basta. Às vezes não é isso que eles querem. Às vezes eles pedem isso para suprir outras coisas, né? Mas o fato de você estar presente, de você acolher, de você aceitar que às vezes ele tá bravo, às vezes ele tem raiva, às vezes ele se sente extremamente frustrado por alguma coisa que pra gente pode não ser tanto assim, nossa, não precisava disso. Mas ele está frustrado, então a gente precisa entender por que que isso deixou ele com raiva, por que que isso decepcionou ele, por que que isso deixou ele triste. Então é mais essa questão, quando a gente fala não invalida, aceite, acolha, acolha, tenta entender por que que esses sentimentos estão mais aflorados nessa, naquela situação, nesse, naquele dia. Um pouquinho disso. Exatamente. É isso aí. Mais alguma coisa? Gente, só ressalto aqui, tinha ficado no outro vídeo para vocês colocarem as dúvidas de vocês em caps lock, né? Em caixa alta aqui no chat. Deixem as dúvidas de vocês, que acho que agora já é o momento que a gente vai responder, né, Aline? Eu acho que ela não está aqui, mas eu tinha visto uma pergunta de uma moça Eu vi também. chamada. Você viu? Deixa eu ver aqui, que eu até marquei o nome Eu dela aqui para eu não não consegui esquecer. ver, não. Eu acho, se eu não me engano, é Rayana Borges, a Rayana alguma coisa. Eu gostaria que ela tivesse aqui para eu esclarecer, para eu tentar entender um pouco a pergunta dela, mas ela perguntou mais ou menos assim, que se estiver tomando, pelo que eu entendi, se a gente estiver tomando alguma medicação por alguma deficiência do organismo, se isso pode contribuir para a depressão, né? O que eu queria dizer é que, assim, por si só, não. Né? Se a gente tem algum problema físico, estou tomando um hormônio, né, alguma coisa assim, e é só isso que está acontecendo, por si só, a medicação e o problema físico, ele não é capaz de fazer com que a pessoa tenha depressão. O que é capaz é como eu encaro esse meu problema, essa minha deficiência, essa medicação que eu preciso tomar, como eu encaro isso e como eu enfrento toda essa dificuldade que eu estou passando. Isso pode começar a se tornar, puxar, né, acender ali a sinalização para você dos sintomas depressivos. Então, poxa, eu tenho
tireoide, né? Vamos pegar, por exemplo, eu tenho tireoide, o que eu vou fazer na minha vida? Porque os sintomas me deixam isso, me deixa aquilo, porque eu tô engordando, né? Então, todas essas mudanças de sentimento relacionado ao problema físico que você tem, o problema biológico que você tem e a medicação podem sim contribuir, mas por si só, não. É mais ou menos isso que você pensa, Bruna? Fala um pouquinho. Sim, sim, exatamente. É a questão das alterações, né, corporais, que a gente comentou um pouco, ligada à alteração hormonal que é trazida junto à medicação, né? Então, pode sim contribuir para o desenvolvimento disso. Lembro também que em hospitalizações é muito comum as pessoas apresentarem características depressivas, né? Não desenvolver a depressão, mas as características depressivas por conta da medicação, por conta do momento da perda da sua rotina, né? Isso. Lembrando que a gente falou sobre as situações de perda. A perda da rotina, não estar mais trabalhando, não ver as pessoas que ama, estar dentro do hospital, a pessoa pode também vir a desenvolver as características depressivas. E isso pode sim desenvolver a depressão ou não. Mas as características depressivas, elas podem vir a aparecer. Que seria a tristeza, a irritação, a ansiedade, que também pode estar muito relacionada com a depressão, né? E todos os outros sintomas que aparecem junto. Exatamente. Você tinha visto mais alguma pergunta? Lá na imagem que a gente postou, a Lucineide.rubi tinha deixado uma pergunta. Vamos lá. Ela colocou assim: o que fazer quando o adolescente não se abre para falar sobre o que está sentindo? Como ajudar? Então, sobre essa pergunta aqui, eu fiquei pensando sobre a dificuldade da própria fase, né, deles se expressarem, né, que é algo normal, que é algo que pode sim acontecer, mas ao mesmo tempo do desenvolvimento de estratégias para alcançar esse adolescente, né, para não deixar que ele se perca e de alguma forma ele conseguir se abrir com uma ou outra coisa que ele precisa falar, né? Como fazer para que ele faça isso? É demonstrar empatia, demonstrar alguma compreensão, né? Demonstrar que você está percebendo que alguma coisa está errada, que alguma coisa está acontecendo. Não forçar que ele fale, mas amigavelmente e demonstrando o seu sentimento em relação àquilo. Filho, eu estou preocupado, eu estou te percebendo de tal forma. Eu preciso que tu fale para que eu possa te ajudar. Tu só vai conseguir ajuda se tu falar. E eu tô aqui para isso, para te oferecer a ajuda que tu precisa. Sozinho a gente não consegue. É sempre importante a gente se colocar quando a gente quer que o outro fale, que a gente demonstre que a gente está realmente se importando com aquilo que a pessoa está sentindo. Né? E como fazer, eu acho que é assim, como ajudar é assim. Se a pessoa não vai falar, você não deve desistir. Eu acho que a persistência, ela deve existir, porque não é fácil a gente falar de sentimentos. Né? Não é fácil a gente falar quando a gente está mal. Ainda mais na cultura de hoje, né? Que não valida estar mal, que a gente tem que estar bem. Mas tu é tão bonita, por que está acontecendo isso contigo? Tu tem todo um futuro pela frente, tu não tem que falar isso. Né? E cuidar para que, a partir do que essa pessoa vai falar, cuidar com o que você vai responder também é importante. Exatamente. Que é a questão que a gente bateu tanto na tecla essa noite do acolhimento, né? Então, assim, se o teu filho ou tua filha, ele te percebe como um parceiro, né? Como uma pessoa que está ali presente, que não está invalidando o sentimento, que não está menosprezando aqueles comportamentos, pensamentos e sentimentos dele, e que ele se sinta extremamente acolhido, né? Vai ser mais fácil você chegar nesse caminho. E aí, uma coisa que eu falo é a seguinte: quando o adolescente for falar com você, preste muito atenção por esse motivo, porque eles não são de falar. Se eles estão falando alguma coisa, mãe, eu fiquei triste porque você gritou comigo na rua, simplesmente porque eu bati a porta do carro. Um exemplo. Se ele está falando isso, entenda por que ele está falando isso. Acolha, poxa, filho, desculpa, né? Eu não queria te magoar, eu só falei porque poderia prender o dedo do seu irmão na porta, né? Então, assim, menino, para disso. É bom porque da próxima vez você vai prestar atenção.
né? Tipo, larga de drama. Larga de drama, é. Então, assim, essas coisas simples do dia a dia aproximam o seu filho de você, né? Então, chegar da escola, procurar saber como foi o dia dele, o que aconteceu, as atividades, né? E não só ouvir, né? Porque às vezes o pai chega e fala, como foi seu dia? E já vira as costas, já vai fazendo outras coisas. Então, sente, olhe no olho do adolescente, olha para ele e tenta, assim, mostrar para ele, né? Que você está realmente presente na vida dele, realmente você está ali para partilhar. E aí, essa questão que você falou da insistência, também, isso eu estou falando mais na parte de acolhimento dos pais, mas também existem as pessoas que são um pouco mais introspectivas. E isso pode acontecer com o teu adolescente. É dele não falar, é dele não querer entrar em contato com tudo isso. Então, recai um pouco no que a Bruna falou. Insista, né? Fale para ele que você também fica triste, que você também foi zoado na escola, mas não de uma maneira que menospreza. Isso também aconteceu comigo, então para. Não. Nossa, você sabe, deixa eu te contar uma coisa. Quando o pai era adolescente, me colocaram o apelido de tal coisa. Nossa, eu fiquei tão triste com isso, me doía tanto, eu ficava tão chateado. E as pessoas não entendiam. Isso então, valida o sentimento dele mesmo. Valida. E aí, quando você fala assim, as pessoas não me entendiam, ele fala, opa, peraí, se as pessoas não entendiam ele tá aqui comigo, talvez ele possa me entender. Né? E isso tudo começa a chamar a atenção dele e aproximar a criança de todo mundo, o adolescente. Exatamente. Exatamente. A Samantha colocou. Ei, Samantha! Colocou um comentário. Eu acho que os pais hoje em dia estão muito despreocupados. Não se envolvem realmente com os filhos. E isso é um problema, né, Aline? Isso é um problema. Infelizmente, eu também acho, viu, Samantha? Concordo plenamente com você. Principalmente nessa fase da adolescência. Como a gente disse, quando é criança ainda existe aquela preocupação de ter que ensinar, ter que fazer. E aí quando chega na fase da adolescência, essa despreocupação ela é muito grande. E a cobrança é maior. Então, eles realmente não se envolvem. E assim, a gente não tá aqui para culpar, né, para colocar na parede os pais. Não é isso, pai e mãe. Entendam que a gente está tentando ajudar vocês, porque muitas vezes vocês foram criados de uma maneira que essa conversa, que essa aproximação não faziam sentido, né? Os pais antigamente, eu mandei e acabou, né? Por que não? Não existe por que não. Porque eu não quero, né? Essa figura de autoridade muito grande. Então, a gente também trabalha com essa questão na clínica, né? Que é a questão de orientação aos pais, né? Então, eu não sei como fazer, eu não sei como chegar no meu filho, eu gostaria de ser mais próximo, mas eu fui rejeitada a minha vida inteira e eu não sei dar amor, eu não aprendi, né? Então, a gente também tem esse trabalho na clínica de orientar os pais, de como se aproximar, de como mostrar, demonstrar amor, de como fazer para se envolver. Mas Samantha, eles precisam querer. Exatamente. É a ideia de você perceber quais são as suas limitações, né? O que é aquilo que eu não sei fazer, mas que eu quero aprender a fazer para que eu possa melhorar o meu relacionamento comigo mesmo e com o meu filho. Especificamente falando sobre os adolescentes, trago para esse lado. Como que eu posso fazer para ajudar o meu filho nesse momento da vida dele? É lembrar daquilo que a gente falou no início. O mundo, na nossa adolescência, na adolescência dos pais, era outro. O mundo que a gente vive hoje é totalmente diferente. E esses indivíduos, se eles não têm a orientação e o cuidado necessário que eles necessitam, a tendência é se perder. Pode ser que eles se percam nesse caminho. E aí é onde está o problema, né? Exatamente. A Ju também está aqui. Oi, Ju, tudo bem? Ela está falando assim, ó. Vocês notam ou já notaram que há uma romantização, principalmente no meio adolescente, sobre a depressão? Se sim, qual a opinião de vocês? O que você acha, Bruna? Não tem. Ai. Olha, eu nunca parei para pensar sobre isso, sinceramente falando, assim. Mas, pensando agora nessa pergunta da Ju? Isso. Ju Zingarelli. Pensando um pouco sobre essa pergunta da Jus, eu penso por um lado aqui. Hoje a gente tem a facilidade de ter algumas séries, né? Séries
na Netflix, vamos trazer um pouco sobre isso, onde tratam um pouco sobre essa questão. Por exemplo, aquela série 30 Reasons, As Reasons 13 Why. Razões Por Quê. Sim, Exatamente, as 12 razões, 13 razões por 13. quê, nem me lembro. Assisti toda, mas agora não me lembro. São 13. Séries com 13, né? Isso. Séries como essa, tem outras, tem muitas outras. O acesso a esses conteúdos também na internet, no Google, enfim, qualquer lugar que você coloque, você pode ter imagens ou textos sobre isso. E essa romantização, eu acredito que pode ser pela identificação deles com aquela situação. Uhum. Né? Eu Sim. me sinto dessa forma, então é o mundo. Eu não sei se a romantização que a Jus fala é uma romantização para o lado positivo ou para o lado negativo, mas tipo de uma naturalização por essa temática, eu acredito que seja um pouco por essa identificação, né? E eu me identifico de alguma forma e eu não sei o que fazer com isso. Então é maravilhoso estar deprimido. No Instagram mesmo tem as hashtags, né? Tem uma hashtag que é a hashtag adolescente suicida, que é chocante ver aquilo. Mas o porquê que é chocante, né? O que esses adolescentes estão querendo falar com isso? Né? Então, essa romantização, eu acredito que seja também uma forma de chamar atenção, não um chamar atenção negativo, mas um chamar atenção para que alguma coisa está acontecendo e eles não sabem como resolver isso. Exatamente, esse é o meu pensamento. Eu vejo como um pedido de ajuda, um pedido de socorro, né? Ninguém é deprimido porque quer, gente. Ninguém. A gente tá aqui para ser feliz, né? Não para ver o mundo de uma maneira negativa, ver o mundo de uma maneira ruim. Então ninguém escolhi ser deprimido para o resto da minha vida. Não. Eu vejo que todos esses comportamentos do adolescente, então a gente falou agora da série, teve momentaneamente, que bom que foi momentaneamente, mas teve a história do Baleia Azul. Tudo isso são coisas que eles estão pedindo socorro. E assim, se a gente for analisar friamente, já me perguntaram várias vezes, Aline, você é a favor ou contra a série? Eu vejo pontos muito positivos e vejo pontos muito negativos na série. Mas o meu posicionamento é o seguinte, se a pessoa ela não tem uma predisposição a ter todos esses sintomas, não é a série que vai fazer ela se suicidar. Não é a série que vai fazer ela ter depressão, né? Agora, se a pessoa ela já tem uma predisposição, né? Eu costumo dizer que assim, se você já tem uma predisposição, não assista a série sozinho, porque é uma série muito pesada, é uma série muito difícil de assistir. A gente, como adulto e como profissional da área, dói assistir aquela série, né? Mexe com muitos sentimentos. Então eu fico imaginando um pré-adolescente ou um adolescente que está entrando nesse universo todo da adolescência, que já tem todas essas predisposições assistindo a essa série sozinho, né? Então, assim, eu acho, sim, Ju, que existe uma romantização, mas essa romantização quer dizer alguma coisa, quer apontar pra gente ou mostrar pra gente alguma coisa. Não por uma escolha do adolescente, simplesmente. Respondemos, Ju, será que era isso? Conta pra gente aqui. Eu acho que é isso mesmo, Aline. Concordo com o que tu falou. E o que a gente precisa é tentar desenvolver formas de nos aproximarmos desses adolescentes, né? A gente precisa identificar o que há de errado, e agora eu tô falando não a gente, eu e a Aline, ou nós profissionais, porque até que essas pessoas cheguem a nós, leva até um tempo, muitas vezes um tempo grande, um tempo onde esses adolescentes, eles são prejudicados, eles têm prejuízos na vida deles, e por isso é importante que os pais estejam atentos, estejam próximos, estejam buscando ver quem são, o que esses adolescentes têm feito. Essa liberdade que eles precisam é importante, mas toda liberdade ela precisa de um limite, né? Uma liberdade sem limite, ela é prejudicial. Então é importante que vocês, enquanto pais, que estão assistindo agora e vão assistir depois, que vocês estejam atentos a todos esses sinais que a gente apresentou aqui. E ofereçam essa ajuda, ofereçam essa oportunidade
de um cuidado, de um tratamento adequado para eles, porque eles sozinhos, eles não conseguem. Gente, lembre-se, depressão não é frescura. Depressão não é algo que passa de uma hora para outra sozinho. É um transtorno que é muito importante de ser tratado. Então, lembrem-se disso e busquem a ajuda necessária. A Jus respondeu aqui. Sim, eu tô falando da questão de ser um gatilho para ela. Pode ser mesmo, Ju, você tem toda a razão, né? Se a pessoa, foi o que eu falei, se pra gente profissional é uma série extremamente pesada, ela pode doer sim para muita gente. Então, e não se sinta sozinha com isso, né? Não se sinta. E quando você fala assim, eu nunca consegui assistir até o fim, não se cobre por isso, né? Que bom que você percebe que isso é um gatilho para você e você evita. Esse é o principal comportamento a se fazer em qualquer situação que a gente sente que vai despertar em nós sentimentos, pensamentos e comportamentos que não são favoráveis emocionalmente. Tem um gatilho, percebeu ele, identificou ele, se distancie. Exatamente. E aí, Aline, terminamos? Terminamos, acho que é isso. Cumprimos o papel? Com certeza. Espero que o pessoal tenha gostado. Gostaria de dizer, gente, que eu e a Bruna a gente vai ficar à disposição. Então, se por acaso você não conseguiu fazer uma pergunta durante a live, pode contactar a gente pelos os perfis profissionais, tanto do Facebook, no Instagram, direct, WhatsApp. Pode contactar a gente que a gente vai ficar à disposição para ajudar, para acolher e para orientar vocês da melhor maneira possível. Exatamente. E a gente agradece a vocês que vieram, que assistiram. Desculpem pelo inconveniente, porque a gente ia fazer a live no Facebook e acabou que os problemas técnicos nos impossibilitou. Erro meu, que eu não olhei isso. Imagina, não, fica tranquila, é nosso. É nosso. Mas também foi uma possibilidade da gente treinar a nossa capacidade de se reinventar no momento da ansiedade. Com certeza. Deu certo, no fim deu certo. Deu certo. Agradeço a Aline pela parceria, por ter aceitado o convite de fazer essa live dupla. Foi muito legal. Foi muito bom, mesmo, assim. Foi. Eu que agradeço, né, pela confiança, por você ter me convidado. Espero que seja a primeira de muitas, porque a psicologia precisa ser divulgada, né? A gente precisa se aproximar cada vez mais das pessoas com a nossa profissão. Então, a gente está aqui para isso, para ajudar no que for preciso. Exatamente. Então, ficamos por aqui, nos despedimos. Quer falar mais alguma coisa, Aline? Não, tranquilo. Então tá. Boa noite, gente. Ficamos à disposição. Até a próxima, né? Sigam-nos nas nossas redes sociais. Compartilhem, curtam. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruna. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.